Essa semana eu finalmente terminei o 7º período de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. No último vídeo eu falei que gostaria de voltar aqui para dar um parecer geral de como foi o semestre, como foi as minhas dificuldades e também tudo que eu passei de uma forma mais resumida nesse semestre todo para vocês e mostrar isso da melhor forma que eu conseguisse. E é isso que eu vou tentar fazer aqui agora. Então, como vocês sabem, eu queria registrar esse momento para saber o que eu tô sentindo também. E no último vídeo eu falei que não gostaria de transmitir tantos sentimentos ruins quanto efetivamente eu tô sentindo agora, mas eu também gostaria de registrar o que tá acontecendo e talvez não só registrar tudo que é bom para eu saber o que foi que aconteceu, talvez como eu pude superar esses desafios ou, não sei, de alguma forma ajudar o meu eu do futuro a ver que tudo realmente é passageiro. A faculdade, no geral, ela tem uma cobrança bem intensa. E a faculdade federal, se você for parar para pensar nisso, é como se você pegasse essa intensidade e maximizasse ela. Não tô dizendo que outras faculdades não têm o mesmo peso, mas é como se na faculdade federal ela tivesse um caminho que você precisa seguir, e se você não passar por esse caminho, você não é digno de ter o diploma ou não é digno de ser aprovado nas disciplinas. E nesse caminho eu quero dizer no sentido de você ter que sofrer mesmo, porque essa é a cultura que está dentro da universidade. É o que todo mundo quer passar para você quando você entra na faculdade, que você tem que sofrer e passar pelo caminho mais difícil para depois assim você conseguir aí o seu tão sonhado diploma ou realmente conseguir passar em uma cadeira específica, por exemplo. Eu não acredito que a faculdade tem que ser esse fardo tão pesado que as pessoas têm que carregar. Eu não acredito que as pessoas têm que passar por todas essas dificuldades para conseguir vencer ou passar em uma cadeira. Acredito que para você ser um bom profissional você tem que fazer uma boa disciplina, isso é fato. Mas nem sempre as provas ou os trabalhos mais mirabolantes do mundo vão definir se você é um bom profissional ou não. No final das contas, o que vai definir é realmente o mercado, onde você vai atuar e como você vai passar pelos seus desafios na fase adulta, na fase do seu emprego. E assim, eu tô no 7º semestre da faculdade, eu queria chegar aqui e dizer que foi tudo bem, foi tudo maravilhoso e que eu não passei por nada, mas isso não aconteceu na verdade. Aconteceram algumas coisas que culminaram, na verdade, no meu... Eu não vou dizer burnout, porque eu não fui diagnosticado com nada, mas a minha disfuncionalidade dentro do que eu precisava fazer, dentro do que eu precisava viver no geral, né? E não foi um semestre de grandes conquistas em todas as matérias. Eu não tive o aproveitamento que eu esperava ter nesse semestre, na verdade, que eu precisava para ter. É porque quando você tá no 7º semestre, meio que você já viu tanta coisa, você já passou por tanta coisa, e você já viu as mais diversas situações acontecerem no decorrer do curso, sabe? E assim, o que eu tô tentando agora passar e o que eu tô tentando entender é que as jornadas realmente elas têm altos e baixos, e não vai ser sempre alto, ou não vai ser sempre que eu vou ter o aproveitamento que eu esperava em alguma disciplina, porque isso não vai acontecer. Algumas matérias vão ficar pro próximo semestre, na verdade no próximo ano, e daqui a pouco eu explico um pouco sobre isso, mas eu acho que todo mundo que passou por um curso puxado sabe como é, e sabe como é difícil ter que lutar literalmente pela sua sobrevivência dentro da faculdade. O mais difícil para mim lidar com tudo foi o acúmulo. Para você que faz faculdade, você sabe, quando chega o final de semestre, é como se tudo se juntasse. E às vezes, mesmo você tendo uma boa organização, você passa ainda assim por alguns apertos, porque é cobrado. Você não faz só uma disciplina no semestre todo, você faz 5, 6, às vezes tem gente que faz 7 cadeiras. Então às vezes é um aperto que todos os professores cobram ao mesmo tempo e você nitidamente fica sobrecarregado no final do semestre. Mesmo se você for uma pessoa bem organizada, eu acho que você ainda vai sim ter essa dificuldade de realmente conseguir juntar todas as coisas e fazer o que você precisa fazer para o seu objetivo que você está tendo, enfim. Pessoalmente, o que acontece comigo é que quando eu fico estressado, quando eu fico em situação de estresse, eu não consigo me dedicar aos meus hobbies. É uma coisa que eu já venho comentando aqui nesse canal há um tempo. Eu tô adorando fazer esses vídeos, eu tô adorando documentar minha vida. E às vezes, quando chega nas semanas mais difíceis, ou nas semanas que eu preciso ter uma dedicação um pouco maior, eu não consigo simplesmente tirar a câmera e começar a gravar, porque eu não sei, eu não me sinto nesse direito de fazer isso, sabe? De gastar meu tempo com isso. Mesmo que eu esteja gastando 2, 3 minutos no máximo, talvez no dia 10. Um esporte que eu comecei a fazer recentemente foi beach tennis, e é uma coisa que eu não me permito, ou tô trabalhando para parar de não me permitir a fazer, que é quando chega justamente o final de semestre, eu não consigo treinar, eu não consigo fazer as coisas direito, e até a academia mesmo eu fico meio desfocado, e é como se a ansiedade e todas as coisas começassem a consumir, sabe, de fato. Especificamente na minha faculdade, cada disciplina específica do seu curso, ela só é ofertada uma vez no ano. Quando você já está no final do seu curso, isso complica, porque meio que obrigatoriamente você vai ter que esperar essa disciplina abrir turma. E essa disciplina só costuma abrir de 1 em 1 ano. Funciona assim, o semestre ponto 1 são disciplinas ímpares e o semestre ponto 2 são disciplinas pares. As disciplinas pares são ofertadas no segundo semestre do ano. As disciplinas ímpares são ofertadas no primeiro semestre do ano. Se eu reprovo uma disciplina ímpar no começo de 2025, eu só vou conseguir fazer essa disciplina no começo de 2026. E o problema é que essas disciplinas, geralmente, elas têm pré-requisitos ou elas já são pré-requisitos para outras disciplinas.
Então, às vezes, você tem que esperar um ano para fazer outra disciplina que depende dessa. Eu não estou no final do meu curso ainda. Ainda tem muita coisa que possa acontecer, ainda tem muita coisa que pode mudar e eu vou fazer tudo o que está no meu alcance para fazer se tornar possível e principalmente terminar a faculdade o mais rápido possível também. Mas acho que é um consenso e todo mundo sabe que faculdade federal, principalmente nas engenharias, não é tão comum terminar a faculdade cedo. Tem gente que aproveita para fazer uma extensão, um duplo diploma e demora muito mais do que 5 anos para acabar a faculdade. Eu queria ter uma conclusão e dizer que realmente aconteceu isso e por isso eu não tive o aproveitamento que eu esperava no semestre na faculdade. Mas a verdade é que não aconteceu nada. A única grande mudança que teve é que eu precisei realmente trabalhar mais dias presencialmente. E eu tive que remodelar minha rotina toda para conseguir me encaixar nisso, porque era o que era exigido de mim. Infelizmente, eu preciso trabalhar. E mesmo que não tivesse acontecido isso, eu acredito que na vida da gente vão acontecendo pequenas coisas e a gente não pode resumir esses pequenos acontecimentos. Que aconteceu isso, eu não consegui estudar em tal dia para tal prova. Porque aconteceu aquilo, eu não consegui fazer aquele trabalho naquele momento. Muitas vezes não é só sobre aquela situação, é sobre todo um contexto por trás que te remete àquela situação e que te faz simplesmente ficar estático. Foi o que aconteceu comigo. Fazendo o apanhado do semestre no geral, eu sinto que não é só sobre as disciplinas que eu não consegui bem, mas também sobre como eu vivi intensamente esses meses que sucederam desde o começo. Eu acho que esse semestre foi o semestre que eu mais me aproximei dos meus amigos, a gente realmente acredito que estava em sintonia e a gente podia conversar. Eu acho que assim como eu tinha essa devolutiva comigo, então a gente podia conversar, a gente começou a se entender muito mais como o outro funcionava, enfim. Isso falando pro meu círculo de amigos mais próximo na faculdade. Só que, parar pra pensar, no 7º semestre da faculdade eu conheci pessoas novas e pessoas essas que me ajudaram no caminho das disciplinas que eu precisava passar nesse semestre, querendo ou não, pessoas tão legais que eu sinto que às vezes eu possa construir uma amizade e realmente levar isso pra fora da faculdade. E pessoas que eu conheci no 7º semestre, faltando 1 ano e meio pra terminar o curso. No fim das contas, eu penso que esse semestre foi mais sobre resiliência e adaptação à faculdade no geral, sabe? E assim, se você passou por um período difícil, isso não define sua trajetória. Esse período nunca vai te definir. E é como eu já falei nesse canal também, o que são 5 anos, 6 anos, 7 anos, comparado a toda a nossa vida. Imagina o tanto de experiência que você já teve fora da faculdade também. Imagina o que você está vivendo agora também. E eu espero que eu vendo esse vídeo no futuro, eu possa ver realmente o quanto que eu cresci, o quanto que eu aprendi muito, como eu me tornei talvez um profissional melhor. Não sei em que área eu vou estar trabalhando no futuro, mas eu acredito que esse período me mudou e me moldou também a ser uma pessoa melhor do jeito que eu precisava ser, talvez. Então é isso, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que em algum lugar eu tenha te tocado de alguma forma, espero realmente ter te ajudado. Esse vídeo vai ficando por aqui e vai um agradecimento especial a todas as pessoas que estavam comigo nesse semestre, que passaram por todas as situações comigo, realmente são muito especiais para mim. E eu não tô falando só da faculdade no geral, tô realmente falando das pessoas que me acolheram nesses 6 meses. Obrigado a todo mundo que esteve aqui também assistindo esse vídeo. Eu espero que eu veja vocês na próxima. E é isso. Até o próximo vídeo.